Joia da base rubro-negra que passou na seleção brasileira vai ser avaliada pelo técnico Mariano Sosso. Carlos Miguel. Boa tarde, Miguel. Fala, Vitor. Boa tarde para você, para quem acompanha aqui a nossa Transamérica. É verdade, joia da base, estou me referindo a Pedro Lima. Esse garoto vem chamando muita atenção, está há 2 anos no Sport Clube do Recife, ele é da Paraíba e chegou ainda no Sub-15. Depois foi Sub-17. E aí depois foi para o Sub-20, vai disputar a Copinha e já foi convocado para a Seleção Brasileira da categoria. Então, vem chamando a atenção, porque recentemente o Sport disputou a Algarve Cup lá em Portugal, e aí ele acabou despertando o interesse de clubes de vários países da Europa, da Itália, lá na Itália, Alemanha, Portugal, Inglaterra, Espanha, mas a multa é muito alta para tirar o jogador do Sport. Para clubes do exterior, são 10 milhões de euros. 53 milhões e meio de reais. Para clubes do Brasil, 14 milhões de reais. Então, é difícil tirar o Pedro Lima do Sport. Porém, ele vai ser avaliado pelo técnico Mariano Sosso. O comitê gestor, Vitor, já deu esse aval para que ele seja observado. Ele já teve algumas vezes compondo times de baixo no time profissional, mas uma coisa muito rápida, não deu nem para ser tão bem avaliado assim na temporada. Então, ele agora tem essa chance, o Mariano Sosso vai voltar as atenções para este atleta, e aí vai depender muito do treinador Mariano Sosso e também se o Pedro Lima se adapta, né, ao período que deve passar depois da Copinha na equipe de profissionais, para então saber se ele pode ser aproveitado ou não. De lateral direito, o Sport tem o Lucas Ramon e tem o Roberto Rosales, né? Então fica aí com o terceiro lateral, Pedro Lima, para ser observado. Garoto que tem 17 anos. Para quem não lembra, ele há um mês disputou esse Mundial Sub-17 na Indonésia, vestindo a camisa da seleção brasileira, deu assistência para gols e foi quando acabou despertando aí o interesse de clubes lá da Europa. Mas, de acordo com o staff do esporte, principalmente das categorias de base, Vitor, ele não deve sair nem tão cedo do esporte, só quando ele completar 18 anos. Ele já foi campeão Sub-15, Sub-17, campeão pernambucano pelo esporte, campeão do Aldeia Cup, campeão da taça do Coffee Tournament, que é um torneio do Boston City, foi realizado aqui no Brasil e Minas Gerais, e ainda levou o esporte a um patamar muito bom nas semifinais da Copa do Brasil Sub-17. O Pedro Lima está sendo bem avaliado e está bem cotado aí para ficar lá compondo o time profissional e quem sabe até disputar a vaga na titularidade, viu, Vitor? Ô, Miguel, por falar em jovem, promessa, joia da base, o Sport, nessa negociação com o CRB para liberar o Jorginho, vai ganhar aí uma joia da base lá do CRB. Esse garoto vai para a Copinha ou vai treinar com os profissionais? Não, ele ainda permanece lá no CRB. Estamos falando aí do Samuel Pires, é um meio atacante, é um jovem de 16 anos, ele veio como moeda de troca, o Sport adquiriu inclusive 50% dos direitos econômicos desse atleta junto ao CRB naquela transação com o Jorginho. E aí ele vem com um contrato com o Sport e com esse percentual de direitos econômicos, mas ele vai disputar a Taça São Paulo de Juniores pelo CRB. Só depois, a competição termina dia 25, a gente não sabe até onde o CRB pode chegar nessa competição, lá em São Paulo. Então, depois da Copinha, ele se apresenta aqui à capital pernambucana. O Jorginho já foi para lá, o Jorginho já vai se apresentar, fechou contrato de 3 anos em definitivo com a equipe do CRB, e a moeda de troca, para evitar aquela multa de 1,5 milhão que o Sport pedia, foi receber justamente o Samuel Pires, que foi destaque nas categorias de base do CRB nesta temporada, vem para o Leão após a Copinha, final de janeiro. Ô, Miguel, vamos fazer a conta aí. Quer dizer que o Sport deixou de ganhar 60 milhões de reais porque ficou na Série B? Quem diz isso é o presidente do Sport, Yuri Romão. Ele já, segunda vez que ele faz essas contas, né, em relação ao Sport, porque esses valores são referentes
direitos de transmissão das duas competições, que tem uma diferença enorme em relação a isso. As receitas paralelas que o esporte deixa de ganhar por não estar na Série A e o cálculo que ele faz em relação a uma receita da ordem de 65 a 70 milhões de reais. Se comparar com a Série B, segundo o presidente Yuri Romão, que concedeu entrevista ao Cast FC, do nosso colega Rodrigo Raposo, se comparar com a B, não chega nem a 10 milhões de reais essa diferença, porque ficaria entre 50 a 55 milhões de reais, uma diferença muito grande. Ele falou também sobre as reformas na Ilha do Retiro e aquelas melhorias no gramado, e aí com isso que estão acontecendo, inclusive, e o clube está gastando aí algo em torno de 9 milhões de reais para fazer esses reparos, tanto no CT como também na Ilha do Retiro. Aproveito até para lembrar, viu, Vitor, que o esporte não começa o Campeonato Pernambucano jogando na Ilha do Retiro, vai jogar na Arena de Pernambuco, o contrato vai ser assinado até abril e o esporte estreia na temporada no dia 13 de janeiro, no sábado, contra o Petrolina, e é fora de casa, o jogo é lá em Petrolina. E para contratação, a prioridade é um atacante? Não só um, mais atacantes, porque o esporte anunciou duas contratações neste setor, o Zé Roberto, né, que veio do Mirassol, e também o atacante Arthur Kaique, que estava no Kashima Antlers, já passou por vários clubes, inclusive o Santa Cruz, mas deve contratar mais atacantes, porque o esporte vai precisar de pontas. Além desses dois que eu citei agora, o esporte tem Jean e Paulinho. Jean está no Sub-20, vai para a Taça São Paulo. O Paulinho também treina com Sub-20, o esporte até cogitou negociar esse jogador, mas depois não falou-se mais nessa possível negociação com outro clube por empréstimo. Então, tem poucos atacantes, a prioridade agora do esporte é realmente trazer atacantes, não só que atuem pelas pontas, mas se for o caso, dependendo da avaliação do Mariano Sosso, até outro centroavante. Legal, Miguel. Daqui a pouco o teu convidado, quem vai ser? A gente vai ouvir o João Marcelo Matos explicando justamente esse critério de avaliação, não só do Pedro Lima, como outros atletas que virão da Copinha ou das categorias de base e vão ser analisados pelo técnico Mariano Souza. Esporte. Carlos Miguel. De volta aqui no TFC para ouvirmos o João Marcelo Matos, membro da comissão do Comitê Gestor do Esporte Clube do Recife, ele que também é o coordenador das categorias de base, e explica como se dá o processo, não só da questão do Pedro Lima, que está sendo observado agora pelo profissional, mas também com outros atletas da base que podem trabalhar com Mariano Sosso na próxima temporada. O processo para transformar, né, o trabalho de base, ele é lento, né? A gente entende no esporte que leva-se pelo menos 2 anos para se modificar e implantar uma metodologia, tá? Que permeia aí todas as categorias, 13, 15, 17, 20, 3 anos para que se implemente essa cultura, tá? E aí a gente vislumbra que os resultados e os frutos desse trabalho a gente venha a colher depois de 5, 6 anos, é o que a gente acredita, ou seja, é um trabalho de longo prazo e o futebol tem muito do imediatismo, né? E aí tem ainda um agravante que leva 6 anos para escolher frutos, mais 6 meses para destruir o trabalho todo, né? Então, essa mudanças de gestões e etc. que acontecem no futebol, se não for dada continuidade, né? Se não houver a mesma diretriz aí para o investimento em futebol de base, isso tudo vai por água abaixo.